Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações dessa noite recebendo a doutora Graciane Saldanha Magalhães, bibliotecária, psicóloga clínica e hospitalar, especialista em psicologia hospitalar e da saúde, atenção psicossocial da infância e adolescência e especializanda em cuidados paliativos e terapia da dor. Com formação em tanatologia, cursos e vivências nas áreas de perdas, morte, luto e saúde mental e cuidados paliativos, com a palestra Luto por um Animal de Estimação. Boa palestra a todos! Olá, sejam bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e lutos. Me chamo Graciane Saldanha, sou psicóloga e professora. Iremos conversar hoje sobre luto por um animal de estimação. Vamos lá? Vamos conversar inicialmente sobre os benefícios que esse animal de estimação traz para o ser humano, para o seu dono e para os integrantes da família a qual ele faz parte. São benefícios emocionais, psicológicos, sociais, que esse animal de estimação proporciona para os seres humanos a qual ele está ali se relacionando no seu habitat. Então, ele traz um companheirismo, uma sensação de companheirismo, de relaxamento, alegria, traz um novo clima de alegria para casa. E isso a gente pode destacar principalmente nos ambientes onde tem idosos, porque muitas vezes é um ambiente que já está numa monotonia. E aí o que acontece? Esse animal, quando chega na casa, ele vai trazendo uma inovação para aquele ambiente, para aquele ar, vai trazendo para aquele local a qual ele vai fazer parte, várias modificações positivas, por sinal. Então, ele traz para aquele idoso, para aquela criança, uma sensação de companheirismo, de relaxamento, como vocês verem aqui na imagem, né? Que alguns animais de estimação até ficam no sofá, compartilham da mesma cama do seu dono. Então, essa sensação de alegria, de estabelecimento e manutenção de relações. Muitas pessoas, quando adotam algum animal de estimação, que tem um perfil mais calado, que é mais introspectivo, a partir do momento que esse animal entra na vida deles, algumas mudanças podem acontecer. Isso eu estou falando porque são possibilidades e não coisas que já estão fixas que tem que acontecer. Mas que aquele animal ele pode sim trazer uma aproximação do seu dono para ampliar suas relações sociais. Algumas pessoas, inclusive, entram em grupos que vão passear com o seu animal de estimação, que vão passear na praia, que vão participar de vários aniversários. Então, o animal de estimação traz muitos benefícios para o seu dono e para os integrantes dessa família a qual ele está participando. Então, traz diversão, a presença do animal de estimação naquele local. A rotina, muitas vezes, muda também. Por quê? Porque você vai, dependendo do animal que você tem, então você vai criar uma nova rotina. É um novo membro que está entrando naquela família, podemos dizer assim. Então, há uma mudança de sair com aquele animal, de comprar comida. Algumas pessoas, quando até viajam, ficam preocupados, deixam na casa de outros colegas. Nós temos que destacar também que hoje nós temos, né, um local e pessoas capacitadas com hotéis, né, que podem receber esse animal de estimação quando o seu dono vai fazer uma viagem. Então, a relação do ser humano com o animal, a cada dia a gente vê que está ficando mais próxima, né? Então, assim, essa aceitação e essa oferta de cuidado são benefícios que esse animal pode trazer para esse lar qual ele está fazendo parte. A relação do homem com o animal doméstico, nós já percebemos isso ao longo de um tempo. Desde a antiguidade, essa relação do homem com o animal. Então, as pessoas,
em resposta ao estilo de vida imposto pelo mundo contemporâneo, elas passaram muitas vezes até a companhia do animal de estimação. E nós podemos observar isso em algumas regiões. Então, alguns estados do Rio é muito notório a gente ver muitos idosos que têm o seu animal de estimação, que tem o seu cachorro, que tem o seu gato. E aí, esses animais não são só gatos e cachorros, né? Tem pessoas que têm papagaio, tem pessoas, dependendo da região e do que aquela pessoa, né, ela percebe que tem um estímulo maior, que consegue cuidar, então isso vai ampliando esses animais que ela deseja tá cuidando, tá certo? Então, assim, no estado do Rio de Janeiro, a gente percebe muitos idosos que têm animais, que passam aquele momento do fim da tarde, tem uma rotina, criou-se uma nova rotina para a vida daquele idoso de passear com aquele animal de estimação. Então, a gente tem que se atentar que a cultura, a região, tudo isso, esses contextos vão modificando a relação que essa pessoa, que o seu dono, que o seu tutor estabelece com esse animal. Então, ter a companhia do animal por mais tempo agora está se fazendo muito presente com o ser humano. Hoje em dia, muitas pessoas elas querem ter um animal de estimação. Até ou o filho pede, ou o neto, ou o próprio idoso, muitas vezes se sente sozinho e vê que aquele animal vai fazer companhia para ele. Então, as pessoas elas estão dedicando muito afeto, muito amor para esses animais. E os animais também retribuem isso para esse dono, para essas pessoas que fazem parte da sua nova família. Então, não é só afeto, não é só amor, há um investimento também financeiro. A gente pode destacar que hoje em dia o mercado de animais ele tem crescido muito. Hoje temos hotéis, tem os locais para vacinação, temos clínicas veterinárias, tem spa para animal também. Então, há um investimento também de recursos financeiros. E para se manter e cuidar bem de um animal, tem que também ter esse cuidado com a sua saúde, com a sua alimentação. Hoje é muito comum, principalmente a gente acompanha nas redes sociais, pessoas que fazem aniversários do seu bichinho, né? Que convidam vários animais, convidam a família, convidam amigos para poder celebrar a existência daquele animal. Então, um animal hoje tem um lugar emocional, tem um lugar de destaque na família, na sociedade, na vida dessas pessoas. Então, cuidados médicos, é pet shop, é alimentação, são aniversários, são presentes. Então, hoje a gente pode destacar que essas pessoas dedicam a amor e também um investimento financeiro que muitas vezes não é barato para que você possa cuidar do seu animal na medida que também é possível para você. Então, a partir do momento em que esse vínculo com esse animal é fortalecido, esse amor é estabelecido, aí a gente vê que também na perda desse animal de estimação, que já faz parte desta família, que já faz parte da vida dessa pessoa, quando acontece o falecimento desse animal, causa sim um sofrimento na vida dessa família, desse tutor, desse dono do animal de estimação. Então, aflorando-se também um sofrimento decorrente da morte desse animal. Então, a gente não pode deixar de destacar que o animal traz alegria, traz inovação, mas a partir do momento em que as coisas não estão caminhando da forma como gostaria, que ele adoece, que ele desaparece, aquele ambiente, aquela relação, ela é abalada. E a gente precisa sim estar atentos para poder dar suporte
para essas pessoas, para o seu dono, que muitas vezes entram num sofrimento psíquico, num sofrimento emocional e que requer a atenção à saúde física e emocional desse enlutado. E aí vamos entrar um pouquinho agora para destacar o que é o luto, tá certo? O luto, ele é um processo comum, um aparato de reações diante de uma perda significativa. E aí eu gostaria de destacar, nós só nos enlutamos por algo que é significativo para a gente. Não nos enlutamos por qualquer coisa. O luto, ele é um vínculo, né, que nós temos com alguém ou com algo. Então, nós nos enlutamos quando perdemos algo ou alguém que é significativo, que tem uma relação conosco de aproximação e de amor. Então, o luto ele é uma perda significativa que acontece na vida desta pessoa, que não deve ser pensada como fases, tá certo? Com ordem de manifestações obrigatórias. Nós temos que pensar no luto como um processo. Mais à frente eu vou estar abordando mais sobre esse processo. E eu adoro essa citação que Parks fala que o luto é o preço que pagamos pelo amor, é o preço do amor. Quanto mais amamos esse animal de estimação, de companhia, mais será o sofrimento, porque o vínculo que é estabelecido é um vínculo fortalecido. Então, nós nos enlutamos por algo que nos causa, que tem um significado na nossa vida, que é importante para a gente. Então, nós não temos luto por qualquer coisa. A gente não se luta por qualquer coisa. Então, o luto, ele é uma perda significativa. Então, isso é muito importante. É uma perda significativa que nós temos de algo ou de alguém. E o processo do luto, ele é individual, ele é único. Cada pessoa vai viver o seu luto de uma forma única. Ele é subjetivo. Nós não podemos pegar um dono que perdeu o animal de estimação com aquele outro que perdeu também o seu animal de estimação por falecimento ou por desaparecimento e comparar a dor e o sofrimento e o luto deles. Cada um vive o luto de sua forma e não podemos estar fazendo esse comparativo, porque cada um vai ter as suas vivências, a sua história de vida com aquele animal. São vivências diferentes, são recursos que nós chamamos muito, né? Usamos muito na psicologia os recursos de enfrentamento, as vivências que aquele dono já teve de algumas perdas na sua vida, de como ele lidou com aquelas perdas, da relação que ele tem com aquele animal de estimação ou de companhia. Um exemplo que eu gosto muito de usar é a pessoa que é deficiente visual, que tem o seu cão guia. O que acontece? O cão guia, ele é aquele companheiro, aquele que está todo o momento com o seu dono. Então, quando se perde aquele cão por algum motivo, ou adoeceu e faleceu, ou desapareceu, aquele vínculo, ele é estremecido. Então, pode sim entrar num processo de luto daquela perda, tá certo? O luto, ele é um processo a longo prazo. Nós não temos como estipular, o seu luto vai acabar amanhã, vai acabar daqui a 2 meses. Não temos como estipular isso. Como eu já falei, o luto, ele é único. Cada um vai viver da sua maneira. Ele acontece de uma forma linear. Então, por aqui, a gente já consegue identificar que ele é um processo, tá certo? Que acontece de forma linear. E nós oscilamos nessa perda. E a reconstrução desse mundo sem o falecido.
quando se perde um animal de estimação, se perde algo muito precioso. E a gente precisa destacar e validar aquela dor, os sentimentos daquele dono com aquele animal que foi perdido por algum motivo, tá certo? Então, com o processo do seu luto, da maneira como ele vai encarar, da maneira como ele vai vivenciar isso, a reconstrução do mundo dele vai começando a acontecer, mas a cada momento. Então, a gente não pode como dizer, aquele vizinho perdeu, o meu amigo perdeu o seu bichinho de estimação e ele já adotou um outro animal. E aí eu ainda estou sofrendo pelo meu animal, pela minha perda. Nós não temos como fazer esse comparativo. Não é saudável, não é humano. Nós temos que acolher, que validar, que cuidar do luto de cada um, porque cada um tem a sua história, tem as suas vivências de perda, tem os seus recursos de enfrentamento e o suporte social e familiar é importantíssimo nesse momento. Então, é muito comum e esperado episódios de recaída, especialmente em datas especiais. Então, algumas coisas, você que está ouvindo essa palestra pode dizer, eu já ouvi isso falando da perda de um ser humano, não de um animal. Mas muitas coisas acontecem de forma semelhante, porque é uma perda significativa de algo que amamos, daquele animal que nós tínhamos uma relação com ele, tínhamos um vínculo fortalecido. Então, há sim um sofrimento na perda dele. Então, tem momentos, por exemplo, no aniversário daquele bichinho, no Natal, tem algumas datas que aquela pessoa, que o dono, que os membros daquela família, elas podem sim estar mais triste, e isso é normal. E a gente precisa acolher e entender que isso faz parte desse processo. E algumas palavras que eu gosto de destacar para que possamos evitar, como você já está bem, você já vai ter outro bichinho, você já está saindo, parece que nem perdeu o seu animal de estimação, ou ainda está aí sofrendo? Já passou tanto tempo e você ainda está sofrendo pela perda do seu animal? Então, essas palavras são palavras que não são desnecessárias, que não é aconselhável que possa ser usada diante de uma dor, diante da perda de algo ou de alguém que nós amamos. E elaborar esse luto com o tempo, a elaboração nesse processo de luto, ela vai acontecer. E quando nós elaboramos o luto, isso não quer dizer que nós esquecemos daquilo ou daquele que foi perdido, né? Aquele animal, ele vai sim, ele deixou uma história na sua vida, ele deixou vivências, lembranças a serem marcadas, a serem memoradas. Então, quando se elabora um luto, eu posso dizer que é uma ressignificação daquela perda e não um esquecimento, não que eu já estou bem, passou, e aí eu não lembro mais. Com o tempo, com essa elaboração desse processo do luto, você pode sim falar daquele bichinho sem chorar tanto como foi no início da perda dele. Então, isso pode sim acontecer, mas a saudade, as memórias, isso sempre vai ficar. Ninguém vai conseguir tirar de você o que foi vivenciado juntos. Então, algumas alterações acontecem em diferentes dimensões na vida do ser humano quando ele perde um animal de estimação. E essas alterações são na dimensão emocional, física, intelectual, social e espiritual. Então, quando você está vivendo um processo de luto, essas áreas podem ser alteradas, podem sim acontecer mobilizações, sentimento de culpa. Será se eu cuidei dele como eu gostaria? Por que que eu não fiz mais?
Então, esses pensamentos, a raiva, a tristeza muito profunda, a solidão, e uma das coisas que eu gosto de destacar também é o alívio, porque diante de um sofrimento de um bichinho que você ama, que está ali com uma doença que é grave, que não tem cura, muitas vezes o seu próprio dono deseja que ele pare de sofrer. Então, quer aliviar o sofrimento daquele animal, porque não acha justo, não acha digno aquele animal sofrer tanto. Então, tem questões físicas, o estresse, a falta de ar, questões intelectuais, déficit de memória acontece durante esse período do processo do luto, questões sociais, muitas vezes o dono ou tutor desse animal ou os membros da família, eles são afetados nessa área social, porque muitas vezes aquele animal era o vínculo de aproximação com outras pessoas, até com outros membros da família que você não tinha tanta relação. E com a morte daquele animal, há uma mudança nessa área também. Então, há modificações, alterações nessas dimensões. E uma coisa que eu gostaria de pontuar na nossa palestra de hoje é que o luto por um animal de estimação, nós podemos chamar, os teóricos, né, estudiosos desse tema, fala que é o luto não autorizado. Mas por que é um luto não autorizado? Porque é um luto que a sociedade não reconhece ainda como algo importante, algo que precisa ser acolhido, que precisa sim ser cuidado, porque há um sofrimento. Você perdeu algo que você amava, você perdeu o seu animal de estimação. Então, o autor, Paradoxa, ela fala que o luto não autorizado é definido com o pesar que as pessoas sentem quando estão sujeitas a uma perda que não pode ser abertamente reconhecida ou apoiada socialmente. Então, o luto por um animal de estimação, nós podemos dizer que é um luto não autorizado, que é um luto que a sociedade não reconhece. Se você chegar no seu trabalho e dizer, eu estou triste porque a minha tia faleceu, porque a minha mãe está doente, as pessoas vão validar aquilo. Olha, vai ficar tudo bem, se precisar de mim, vão lhe acolher, vão lhe ouvir. Mas na nossa sociedade ainda nós não temos esse amadurecimento de quando se perder um animal de estimação, as pessoas poderem acolher aquela dor, de dizer, olha, como é que você está? De dar esse suporte, porque essa perda, ela abala sim a vida daquela pessoa que tinha um vínculo fortalecido, porque aquele animal fazia parte da família, tinha uma rotina, tinha uma história, tinham vivências juntos com o seu tutor, com o seu dono. Então, alguns exemplos do luto não reconhecido, podemos dizer que é o aborto, a morte de ídolos e se enquadra o luto, a perda do animal de estimação, como eu mencionei. Então, a perda do animal de estimação, inclusive, são lutos não autorizados, pois o pesar foge às normas estabelecidas, que tentam especificar quem, quando, onde, como e quanto e por quem nós devemos lamentar. Então, é um luto que não é autorizado, que não é reconhecido ainda, mas que nós, nesse momento, ao estarmos abrindo esse espaço para falar de um tema que é tão importante, nós estamos fazendo com que esses mitos, com que esses preconceitos possam sim ser quebrados, porque quando nós perdemos um animal que é significativo na nossa vida, nós vivenciamos um luto, nós sofremos e a gente precisa sim ter um espaço de acolhimento, ter um espaço de escuta e ter os nossos sentimentos e o nosso sofrimento validado. E o luto não autorizado, ele torna-se uma experiência muito solitária. Por quê? Porque
o fator de proteção, o amparo da sociedade, da sua comunidade, ele não está presente, porque é um luto que não é reconhecido. Então, frases como essa é muito comum. Você ainda está sofrendo, era apenas um cachorro. Você ainda está pensando, era apenas um papagaio. Você ainda está sofrendo pelaquele hamster ou pelaquele gato. Então, essas frases, essas pontuações são amostras de que o luto é um luto que não é reconhecido e que não é validado, que é a perda de um animal de estimação. Então, quando esse animal de estimação morre, um vazio enorme se faz presente na vida do seu dono. Ali emerge sofrimento e a dor pela perda. Esse enlutado, ele não encontra muitas vezes um espaço que ele possa se sentir acolhido, à vontade para compartilhar a sua dor. Então, nós precisamos modificar essa realidade, modificar essa situação desse luto não ser reconhecido e passar a ser reconhecido, porque a cada dia nós vemos que os animais de estimação eles estão tomando um espaço enorme na vida das pessoas, nas casas. Então, muitas pessoas até que não querem ter filhos, adotam seus animais e têm esse amor, esse vínculo como até um filho. Então, a gente sabe que precisamos ter essa diferenciação, mas que há um amor e que há um sofrimento, que há um cuidado, tanto do animal para o seu dono, quanto do dono para o seu animal. Então, precisamos ter um acolhimento para essa dor, não deixar que ela seja reprimida, não deixar que essa pessoa ela sofra sozinha, porque há um sofrimento nessa perda. Então, até doenças psicossomáticas que expressam o não dito, de não ter esse espaço, de não ter a validação dessa dor diante da sociedade, isso não é saudável. Isso pode sim acarretar doenças psicossomáticas nesse sujeito, né? E até levar a um luto complicado. O tipo de morte também altera, né? Como foi que esse bichinho morreu? Ele foi atropelado? Foi de uma morte muito violenta? Tudo isso faz com que o contexto desse luto seja modificado e muitas vezes podendo sim caminhar para um luto complicado desse dono, desse tutor, desses membros da família, se não for cuidado, se essa dor não for amparada, se essa pessoa não tiver um suporte emocional, se não tiver um suporte social naquele momento, nesse processo da perda e do luto. Então, isso também é muito importante. Uma coisa que eu gostaria de falar também é sobre o luto antecipatório. O termo antecipatório, ele é citado por Rando, que ressalta que não é um luto exclusivo a uma perda futura sofrida previamente, após a constatação da presença de uma doença sem prognóstico de cura. Ele também abrange outras perdas oriundas da enfermidade. Então, quando aquele dono tem a notícia, recebe aquela comunicação do veterinário que o seu bichinho está com uma doença incurável e que não tem proposta mais curativa, aquilo ali também inicia-se um luto antecipatório, porque não é um luto apenas só com a perda física, mas esse processo de adoecimento, essas perdas que vão sendo geradas com o adoecimento desse animal, isso também vai causar um sofrimento. São perdas que aquele animal não vai ter mais a mesma vivência que ele tinha antes. Ele pode muito bem não ter mais aquela alegria, aquela disposição que ele tinha antes na sua casa com o seu dono, com o seu tutor. Então, esse luto antecipatório também acontece na vida da pessoa que tem o seu animal de estimação e que recebe a comunicação de uma doença grave e que muitas vezes não tem proposta curativa. Então, nós precisamos amparar e cuidar também. Esse é um luto e é um sofrimento que se faz presente,
Quando o dono recebe o diagnóstico do seu animal de estimação, há uma perspectiva de cura, não há uma perspectiva de cura ou de qualidade de vida. Então, inicia-se o luto antecipatório. Ele se depara com as perdas do animal antes da doença. O que é que aquele animal poderia fazer? A dependência que ele vai ter do seu dono vai ser bem maior, porque há ali perdas também na vida e na rotina do dono com o seu bichinho de estimação. Os tratamentos e até o dia da morte. Então, o luto antecipatório, podemos dizer que ele possibilita a intervenção primária do dono do animal de estimação, além de intervenções com o seu animal e com os cuidadores profissionais. E aí eu gostaria de destacar a importância e o movimento que eu já pesquisando sobre esse tema, fazendo as leituras sobre esse tema, a gente consegue ver muitos profissionais, médicos veterinários, fazendo grupos de estudo aqui, mais na frente eu vou estar destacando alguns que estão voltados, sensibilizados com esse cuidado com o animal de estimação, como dar notícia para o seu dono que aquele animal está com um câncer, que ele está com outra doença também, que vai limitar a sua vida, que vai proporcionar um sofrimento tanto para ele. E aí a gente pode dizer que quando o bichinho de estimação ele está sofrendo, não tem como a família e o seu dono, o seu tutor, não sofrer também. Então, aí a gente precisa chegar junto, acolher esse sofrimento. Então, a relação de confiança desse profissional com o dono do animal é muito importante. Isso é um dos métodos de estratégia de acolher, de validar aquele sofrimento, de valorizar o que ele está passando, aquela dor e aquele luto. Então, essa relação também é muito importante. E aí eu vou falar sobre a Tanatovet, vocês podem até depois, posteriormente, ver no Instagram. É um grupo de médicos veterinários que promove discussões sobre morte e luto no contexto veterinário. Então, eles têm algumas postagens, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro que eles estão, né, onde eles residem, e eles estão nesse movimento de poder trazer uma qualidade para essa relação, para esse cuidado de sofrimento que se estabeleceu ali na morte do animal e que o seu dono precisa desse suporte. A maneira como você vai comunicar a notícia, né, da doença grave, também isso é uma forma de acolher, você tem que ter empatia para poder acolher aquela notícia, porque vai se impactar na vida do dono, vai se impactar na relação deles, porque vão acontecer diversas mudanças. E o Instituto Queiroz, que é em São Paulo, são médicos veterinários que estudam e trabalham com cuidados paliativos com os animais. Então, assim, está acontecendo mobilizações, profissionais estão percebendo a importância, a necessidade de se voltar para esse cuidado com os animais. Então, essas intervenções, esse cuidado, esse olhar empático, esse espaço de escuta, de acolhimento que esses profissionais que estão estudando, que estão se capacitando, eles são espaços importantíssimos, porque essas intervenções no período do luto antecipatório é uma perspectiva, né, dentro do cuidado paliativo, tem se mostrado importante para a aceitação da morte, em que o dono tem a oportunidade de se despedir, de ir elaborando aos poucos que aquele animal pode sim chegar a falecer, que ele vai precisar de mais cuidados. Então, o luto antecipatório, ele vai trabalhar essas questões. E aí o dono vai ter um tempo para resolver as questões, não deixar nada em aberto, poder fazer o que ele deseja,
naquele tempo que o animal está com ele. E isso traz, sim, uma boa qualidade do ajustamento e da resposta dessa perda. E aí eu gostaria de destacar, dentro do público, eu pensei em falar um pouco sobre idoso, mas eu escolhi falar sobre a criança e a perda do animal de estimação, porque a criança, ela também muitas vezes é aquela que faz com que os pais tragam o animal para casa. Muitas vezes ela quer aquele coelho, muitas vezes ela quer aquele papagaio, aquele gato, aquele cachorro, e os pais não gostam, não querem, mas trazem porque o filho deseja tanto, e muitas vezes essa chegada desse bichinho traz uma mudança positiva na relação daquela criança, no seu desenvolvimento intelectual, nas suas relações também, e até na escola, na sua comunicação. Então, o animal ele tem esse poder, sim, de proporcionar mudanças no seu ambiente. Então, quando aquela criança que ganhou aquele peixinho, por exemplo, ela aquele peixinho morre, que ali todo dia ela vai, faz aquele cuidado, alimenta o peixinho, mostra para os coleguinhas o peixinho que o pai comprou para ela e depois o peixinho morre. E aí o que a gente faz com isso? A gente fala para essa criança que o peixinho morreu ou a gente vai lá na loja e compra um outro peixinho e coloca lá? Essas são reflexões e são perguntas muito frequentes que chegam para a gente no consultório, que chega para a gente dos pais, dos avós. O que é que eu vou fazer? Como eu vou dizer para o meu neto, para o meu filho, para o meu irmão que o animal de estimação dele morreu? Então, nós precisamos sim validar os sentimentos dessa criança. Alguns teóricos já estudiosos dizem que a criança ela tem uma faixa etária que consegue elaborar realmente a morte, mas nós precisamos falar sobre isso com elas. E muitas vezes, nesse momento dessa relação com o animal de estimação, é o momento propício de falar sobre a morte, que é uma possibilidade e que é presente. Então, afastar essas crianças da morte é algo que acontece muito. Acabou de morrer o animal, então muitas vezes já os pais ou os avós já tiram o animal para quando a criança chegar da escola não ver, não falar, dizer que ele sumiu. Isso é muito comum e a gente precisa se atentar para o sofrimento dessa criança, para ela poder entender ou ter o direito de saber que a morte existe, que o seu animal morreu e até fazer os seus rituais. Então, a morte, muitas vezes, essa frase é muito dita, né? Morte não é assunto de criança, não vamos falar sobre isso. Então, os adultos, eles não gostam de falar sobre a morte com a criança, porque é algo que é difícil para eles. Então, quando um animal de estimação ele morre, muitas vezes os pais não sabem como falar sobre isso. E as crianças, elas expressam suas questões através das linguagens verbais, elas falam, elas perguntam, elas observam, e elas também falam através de jogos, de brincadeiras, elas demonstram sim o seu sofrimento, elas demonstram sim as suas curiosidades, e nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos dizer, olha, o seu coelhinho faleceu, ele morreu, e foi isso e isso que aconteceu. Você quer fazer o enterro? O que é que você quer? Você quer participar? Então, a gente precisa também falar sobre a perda do animal de estimação com essas crianças. E a criança, ela muitas vezes traz essas indagações. Mãe, cadê o meu peixe? O que foi que aconteceu com o meu gato? Né? E isso é importante, porque se ela está perguntando, é um momento que você pode falar, que você pode iniciar o assunto com essa criança. Não esconder, não negligenciar isso dela, reconhecer e validar a dor dessa criança por ter perdido algo precioso
que era o seu companheiro, que era o seu animal, que era o seu cachorro, que faz parte e fazia parte da sua vida. É importante deixar que elas participem, que elas, se elas desejarem, participar dos rituais, porque os rituais, eles têm um significado importantíssimo no processo de luto, de sofrimento, para essa elaboração de recursos para que eles possam saber que aconteceu. Então, falar da morte não é criar dor e nem aumentá-la. Ao contrário, a verdade alivia a criança a elaborar a sua perda. E aí eu compartilho um pouquinho dessas indicações desses livros infantis, que é O Dia que o Passarinho Não Cantou, que fala sim sobre a perda desse passarinho que morreu, de você poder iniciar esse assunto para a criança. Então, a gente tem recursos para falar da morte do seu animal de estimação. O livro do Adeus e quando o seu animal de estimação morre. Então, esses são recursos para professores, para pais, para psicólogos, para qualquer pessoa que queira usar esses recursos, esses instrumentos para falar da perda desse animal para a criança que sim está sofrendo e que sim vivencia um luto também. E aí, esses instrumentos e ações terapêuticas, a gente utiliza também com as pessoas enlutadas, com os donos dos animais de estimação, que estão vivendo esse processo de luto. Então, livros de memória, para que eles possam fazer as memórias da vivência, do que eles passaram juntos com o seu animal, que agora não está mais presente fisicamente, para deixar guardado a caixa de lembranças, o álbum de fotos, uma carta de despedida. Isso também são instrumentos que podem ser usados por outros profissionais, mas que diante de um sofrimento que muitas vezes precisa de um acompanhamento psicoterápico especializado, o modo como o psicólogo vai utilizar esse recurso é diferente. Então, a gente não pode, sabe que é um recurso que pode ser utilizado, mas o modo como é utilizado pelo profissional naquele contexto, diante daquele sofrimento psicológico, é diferenciado, porque nós vamos sim estar usando a psicologia, os nossos recursos e a ciência da psicologia. Então, esses recursos muitas vezes ajudam ao enlutado, aquele que perdeu seu animal, o que é que eu vou fazer com o ossinho do meu bichinho, com a caminha dele, com as fotos que nós tiramos. Então, esses são instrumentos e ações terapêuticas que podem sim ser utilizadas nesse processo. E aí, os rituais de despedida, que são fundamentais. E durante esse período de Covid, a gente está percebendo que esses rituais de despedida de falecimento que não estão sendo possíveis acontecer, o quanto isso mexe com a pessoa que perdeu alguém querido. E isso também não exclui o animal de estimação, porque nesse período de pandemia, os animais de estimação estão sendo pessoas, estão sendo companheiros para essas pessoas que estão isoladas muitas vezes, que não podem sair de casa. Então, o seu vínculo está sendo mais fortalecido ainda. E quando se perde esse animal, esses rituais de despedida, eles são importantíssimos. Ele tem funções psicológicas, social e protetora diante desse sofrimento. Então, nesses rituais de despedida, o enlutado, o dono daquele animal, os familiares daquele animal que tinha esse vínculo com ele e até os amigos também, nesse ritual de despedida, eles podem expressar os sentimentos, aliviar a sensação de dor. Eles trazem suporte social e psicológico nesse processo do luto, mas a sua ausência, por ser um luto que não é reconhecido socialmente, muitas vezes os enlutados pela perda de um animal de estimação não fazem esses rituais, né? E isso sim é algo que não é positivo. Mas a presença desses rituais, elas são protetoras, elas ajudam nessa elaboração. E alguns donos, eles desejam ver os seus animais quando falecem.
ter um tempo sozinho para poder se despedir deles, para poder fazer o seu ritual com ele, né? Então, essas experiências para outras pessoas podem ser extremamente dolorosas e a gente precisa se atentar para o que é que aquele dono, para o que é que aquele tutor daquele animal que perdeu o seu animal querido deseja naquele momento. Então, não é dizer, você precisa ir lá, vai vê-lo, vai se despedir. Cada um elabora o seu luto de uma maneira diferente e a gente precisa se atentar para isso, para respeitar a dor de cada um, a maneira como ele está elaborando. Então, a morte do animal, ela tem uma resolução do pesar dificultada porque não há esses rituais de despedidas aceitos pela sociedade. Então, de acordo com Beck, a maioria das pessoas que perdem os seus animais, elas enterram muitas vezes no quintal das suas casas, ou então deixam nas clínicas veterinárias para que eles possam providenciar a cremação e o enterro daquele animal de estimação. E para finalizar, eu gostaria de destacar os espaços de cuidado e de apoio que você que está vivenciando um luto, que perdeu um animal de estimação, está assim sofrendo pela perda do seu bichinho, você pode buscar recursos para nesse momento, lhe ajudar nesse processo. Então, a rede de apoio social e familiar, ela é importantíssima para essa elaboração, para que você possa ter um espaço de conversar, de ter um espaço de acolhimento, de escuta, um espaço também, dependendo, não é todo a perda de um animal de estimação que aquela pessoa precisa ir para a psicoterapia. Precisa, sim, de uma avaliação do profissional, do psicólogo, diante daquele sofrimento, ver a necessidade, o benefício de cuidar, de acompanhar nesse processo psicoterapêutico. E nós também temos grupos de apoio a enlutados, que estão agora ganhando mais forças, e isso também é um recurso, são espaços de cuidado para essas pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema que acredito de muita relevância, que nós estamos a cada dia precisando falar sobre ele para que possamos ter espaços de luto, sim, reconhecido, e espero que a gente possa também ter mais momentos de conversar. E se você que está sofrendo pela perda do seu animal de estimação, ou se conhece um amigo ou alguém do seu trabalho, acolha, valide a dor dessa pessoa, tá certo? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Gostaríamos de agradecer à doutora Graciane. Muito obrigada por sua participação. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!